Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos na Semana Nacional de Educação Financeira, uma semana muito importante para o Brasil, onde vários empresários, profissionais, param para dividir e divulgar conteúdo de educação financeira. E hoje a gente está aqui com a Futuro, com alguns convidados especiais para trazer um tema que ele é extremamente importante. Prestem muita atenção. Existe uma oportunidade bilionária no ramo de educação financeira e poucos estão preparados. Então, pega seu bloquinho de notas, sua canetinha, anota tudo, porque com certeza você vai sair daqui hoje com muita informação que vai agregar para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Me chamo Alex Terek, sou atual CEO e um dos fundadores da Futuro Corp, um ecossistema de planejamento financeiro. Fala bastante hoje sobre vários conteúdos para agregar valor para as pessoas e eu trouxe alguns convidados de peso. Então, vou pedir primeiro para o João. João, fala um pouquinho de você para os nossos convidados. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o João Jesus, franqueado de expansão e coordenador comercial aqui da Futuro Corp. Vim trazer um pouquinho para vocês a experiência do cliente, para conhecer um pouquinho do mercado financeiro. Fiquem à vontade de fazer perguntas, fiquem à vontade, o nosso conhecimento está aqui para isso. Fazer um monte de perguntas, cara. É isso aí, é isso aí. E também mais uma convidada especial, a Karime, chegando há pouco tempo na Futuro, foi contratada por um dos nossos franqueados, né? Tá como Hunter. Fala um pouquinho de você. Eu sou a Karine Cury, muito prazer a todos. É um prazer imenso estar aqui, dividindo esse espaço com pessoas aí maravilhosas, cheias de conhecimento, dotadas de conhecimento. Aqui vai ser uma live maravilhosa, eu tenho certeza. Eu vim do mercado imobiliário, eu atuo na área imobiliária hoje de luxo e também hoje estou com essa frente, que é a parte financeira. Por isso eu estou muito feliz de ter sido convidada para estar na Futuro e auxiliar os meus clientes somar essas duas frentes. É isso. Boa. Só nunca se falou tanto de educação financeira, planejamento financeiro, investimento nos últimos 10 anos para cá, como atualmente, né? É Instagram, YouTube, é TikTok, é PicPlock, é blog, é site, é um monte de coisa. Tem muita informação disseminada, né? Tem tudo que você pesquisar, e tanto direto em plataformas de pesquisa ou Uhum. plataformas de IA, você consegue ter várias informações. Porém, nunca se teve tanta dúvida do que fazer como hoje. A gente sabe que quando tem muitas opções, a pessoa entra em paralisia cerebral, paralisia de análise, né? Não cerebral, Exatamente. paralisia de análise. Ela Trava. tem tantos dados, tantas informações que ela acaba não sabendo o que fazer, nem por onde começar, né? E aí que entra uma das dificuldades do mercado financeiro tradicional. Eu gosto de falar que o mercado financeiro tradicional é igual fazer um bolo sem receita. Exato. Imagina que você quer fazer um bolo, né? Vai lá, abre o seu armário, começa a pegar os ingredientes. Esse aqui acho que é bom. Esse aqui falaram que é bom. E aí joga na batedeira, bate na batedeira, coloca na forma. Vai sair um bolo mais ou menos. Sim. Puxa, porque eu não tinha uma receita, fui lá mais ou menos. Esse é o mercado financeiro tradicional, tá? É um monte de profissional vestindo a bandeira de uma empresa, de um bancão, de uma seguradora, de uma corretora, empurrando ingredientes na vida das pessoas sem ter uma receita. Essa é a grande dificuldade. Porém, em países de primeiro mundo existem o quê? Existem profissionais que são planejadores financeiros, que o papel inicial dele é desenhar a receita ideal. E é isso que a gente faz aqui, nós profissionais da Futuro, né? Nossa rede de franqueados fazemos. Primeira coisa com o cliente é desenhar a receita ideal para a vida da pessoa. Para você chegar no seu ponto B, seja o carro, a casa, a aposentadoria, sair da dívida, qual que é a receita ideal para isso? Tá? E aí, lógico, depois da receita ideal, ajudamos o cliente a escolher o ingrediente. Tá? Então, existem vários conteúdos. Tem muita gente falando que o meu produto é bom, que minha solução é ideal para tudo, né? Pode ver. E fora isso, o modismo, né? Tô há 15 anos no mercado, então acompanho muito de perto a evolução do mercado financeiro. Chega lá no comecinho, em 2012, era o coaching, era coach para tudo. É coach Sim. performance, era coach disso, coach daquilo, e era coach financeiro na época.
Atualmente está na transição de consultor financeiro, que é consultor para tudo, né? É o consultor financeiro, fala que é consultor financeiro, mas está ali só Para vender o produto. representando um produto. Exatamente. Um pouquinho na transição de educador financeiro, planejador financeiro, mas tem muitos falando que é planejador financeiro, que é educador financeiro, mas só cuida de fluxo de caixa, ou às vezes só oferece um produto. Então, Exato. está acontecendo uma transição no mercado que ela é muito interessante de analisar. O mercado, ele, há 15 anos, ele era produteiro, cada profissional vendia só o seu produto, Uhum. para agora, uma grande influência das grandes corretoras, tá? O multiproduteiro. Então, o profissional ele não vende só mais um produto, ele vende um, dois, três produtos. Porque o cliente está pedindo mais coisas, né? Sim. O cliente que falou de investimento, ele quer comprar casa. Como é que eu vou comprar minha casa? O cliente que falou ali do seguro, ele quer investir. Como é que eu vou investir? Por onde eu vou investir? Então, aquele profissional do passado que fazia uma coisa só, hoje está fazendo várias coisas. Já estou em mais de uma frente. Porém, aí vocês podem concordar comigo ou não, tá aí de casa principalmente, o cliente está cansado daquela ligação. Ô, tudo bem? Aqui é o gerente do banco. Você pode me ajudar? Estou precisando bater a meta aqui do seguro residencial. Vamos fazer um seguro residencial para você me ajudar a bater a meta? Ou pior ainda, né? Um profissional fala que é gabaritado, daquela grande empresa com duas letrinhas ou três letrinhas, ou azulzinho ou vermelhinho, fala que é especialista em investimento e aí coloca, às vezes, um produto que não é bom na carteira do Não faz cliente, sentido, né? que não faz sentido na carteira do cliente. Um produto, às vezes, né, que é o tal de COI, né? O COI. Todo mundo tem um Então, cliente que se tem um alguém COI, te né? empurrou um COI, provavelmente ele ganhou muita grana com isso, É, né? com O assessor certeza. tá feliz. E não era tão bom para sua vida financeira. Então, Bem, o cliente, ele mudou. Sim. O cliente não é mais o mesmo. Por quê? Porque tem muita informação disseminada. Tem muita informação pública. Então, as pessoas evoluíram o nível de consciência. Então, sabe quando alguém está oferecendo a mágica lá, ou o produto mágico, já sabe que não é só isso, que tem outras coisas, que tem outras possibilidades, que talvez não seja o melhor, tá? sim. Então, o consumidor mudou. E aí, pergunta para o João, principalmente do consumidor, né, João? Hoje, com muitas informações que o cliente tem, como que ele chega, por exemplo, para você, para o seu time? Qual a dificuldade que você vê nessa linha? Ele tem muitas informações, Uhum. decidiu errado ou não decidiu nada. Como que você atua e como que você implementa, né, essa metodologia de primeira receita e depois escolher os ingredientes? A gente tem duas frentes aí pra gente analisar, Alex. A primeira é que, se ele não tem informação nenhuma, ele tá de fato no escuro, ou se ele já fez alguma coisa que deu algum problema, a gente tem que resolver. Uhum, A primeira fase que a gente tem que parar para olhar é dar uma analisada no contexto. Então, se de fato ele está com algum problema, ou tem um COI na carteira, a gente acende uma luz vermelha que a gente precisa dar um passo para trás para reverter alguma coisa que ele já fez. Ninguém acorda num sábado de manhã e fala preciso de um planejador financeiro. Ele não acorda assim, ele vem com uma dor. Então, seja ela, eu não consigo pagar minhas contas, meu dinheiro, eu trabalho, 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 ele não sai do lugar. Então, ele vem com a gente com alguns sintomas e a gente vem sanando isso através do nosso trabalho. Agora, se ele já tem algum tipo de assessoria, que essa assessoria não está prestando um serviço de fato que para ele faça sentido, aí a gente precisa voltar um pouquinho e entender e reorganizar e replanejar a trajetória desse cliente. certo, certo. Vamos falar de. A gente sabe que no Brasil tem Uhum. uma divisão de classe social de renda muito grande. Certo. Quem ganha acima de 20 mil reais já está na nata, né? Sim. Eu estava vendo até uma pesquisa ontem, 4,4% da população ganha acima de 20 mil reais. Só. Uhum. É um público alta renda, ele Certo. acaba se classificando, né? Para esse público alta renda, ele se sente protegido com o atendimento que ele tem hoje, só por causa da marca? Muita gente se esconde atrás das marcas, né? Mas de fato, quando a gente pega para analisar, não. Existe uma carência muito grande, principalmente na demanda de atenção. Pessoas que são mais high ticket, eles demandam um pouquinho mais, tanto de atenção quanto de zelo ali, aonde você vai levar o seu cliente. Sendo ele como relacionamento, produtos, isso vai depender um pouquinho. Mas, de fato, como cuidado, eu diria que não. Vamos imaginar o seguinte, esse cliente alta renda já tem muito assédio, provavelmente. Com certeza.
Talvez ele tenha um bom atendimento onde ele E esteja. principalmente na parte de assessoria de investimentos, Alex. Sim. É, é um produto isolado, né? Ele vai resolver todos os assuntos da vida financeira desse cliente? Não, Não. de jeito Por nenhum. que não? O mercado está acostumado a tratar a vida do nosso cliente como cestas separadas. Pensa nisso. Então, o gerente do banco ele tem como meta ali vender um consórcio, a parte de seguros ele quer empurrar a meta de seguro, a parte de investimento ele está atrás do dinheiro para fazer o investimento. Só que a gente tem um problema aí, Alex. Eles não se conversam. Se a gente vende um produto isolado para esse cliente, e pode ser que não seja o momento daquilo, isso pode trazer para ele algum mal, sendo financeiro, sendo uma parcela maior que ele pode pagar, um produto que ele não precisa, descapitalizado um investimento que ele poderia estar fazendo em outra coisa. O nosso trabalho aqui não. O nosso trabalho é unificar tudo isso. A gente entender a demanda, entender os objetivos e trazer os produtos certos na hora certa para o nosso cliente. Legal. Imagina, João, que o cliente ele já tem algo, Certo? mas isso que ele tem não é bom para o planejamento dele. Uhum. Como que você guia ele, né? Até para ele entender que o que ele fez talvez não seja bom, ou que ele tem que fazer algo diferente. Como que é essa atuação do planejador? Primeiro, o primeiro passo é ser transparente. A gente precisa entregar para ele transparência. Se de fato aquele produto que ele está na mão não está fazendo um bem para ele, que ele volte atrás. A gente precisa analisar isso aqui, trazer o contexto para ele. E se ele tiver muita confiança em quem ofereceu isso para ele, a gente oferece uma conversa em trio. Isso já aconteceu aqui dentro da minha base de clientes, da gente pegar o assessor da pessoa e pedir para que ele explicasse por que aquele produto estava ali. E de fato ele não conseguiu se sair. Falou, talvez não faça tanto sentido nesse momento, mas na comissão dele com certeza contou. E aí esse cliente ele mudou de base, ele mudou a assessoria completa por conta disso. Foi uma quebra de rapport, uma quebra de confiança muito grande quando ele não conseguiu explicar por que aquele produto estava ali. É, eu lembro de muitas reuniões, João, que sentava com o cliente e com o especialista ali que vendeu alguma coisa que não fazia sentido. A gente começava a reunião assim, falar, cliente, e profissional, né? Hum. A gente está aqui para decidir o que é melhor para o cliente tal. Certo. Então, todas as decisões e as análises que a gente for fazer aqui é o que seja melhor para a vida financeira do cliente. Já quebrou todo profissional, né? Porque eu não estou querendo falar mal do que ele ofereceu, do que ele vendeu, mas estou fazendo o nosso papel como profissional, que é a gente vai tomar decisões do que é melhor para a vida do cliente. E isso é muito forte, né? Porque acabou o argumento que eu vou brigar contra o produto Não tem porquê, do né? cliente. E você teve algum caso, João, que o cliente, ele, putz, é meu amigo, mas vamos deixar assim porque foi meu amigo que orientou? Eu Ou, tenho tenho um recente. Ele tem um relacionamento com um dos bancões há mais de 25 anos e é o mesmo gerente que está com ele desde sempre. Então, a gente viu que tá ruim, a performance tá abaixo, da carteira dele tá abaixo do CDI. Com um ajustezinho assim, minúsculo, a gente traria um benefício para ele de R$ 12.000 no ano, só de equalizar ali. Mas ele falou: não, não, pode deixar assim. Mas aí um relacionamento entre eles. A gente fez o nosso papel, a gente mostrou que a performance não está boa. uhum, Porém, ele falou, pela amizade, pela confiança que ele tinha na pessoa, ele falou: eu prefiro não mexer. E tudo bem. O que eu trouxe para ele, e aí ele acatou essa solução. Vamos mexer no ativo dentro do próprio banco mesmo. E legal, aí ele ficou mais tranquilo, porque ele tirou da cabeça que ele prejudicaria esse gerente, tirando o ativo de lá, e a gente só fez um rebalanceio de carteira. A gente legal, trocou o ativo, e aí a carteira dele começou a performar muito melhor. legal. E como que você mostra para o cliente o impacto que vai ter no planejamento como um todo, né? Esse ingrediente que não é Uhum. o ideal. A gente traz primeiro uma análise de onde ele poderia chegar. Então a gente mostra que com o ativo B ele consegue uma eficiência muito melhor. A gente faz um estudo de 12 meses, 5 anos, 10 anos, a gente vai progredindo a linha. Esse diferencial em um ano dava R$ 12.000. Só que se a gente alavancar isso para 5 anos, dava uma diferença de quase R$ 80.000. E aí ele, opa, peraí, mas se eu já continuo aportando, meu dinheiro continua investido, por que que eu vou deixar R$ 80.000 para o banco?
E aí, para não tirar o ativo da mão do gerente, a gente só falou assim, ó, coloca desse daqui, ó. Pode fazer com ele, não tem problema. E aí ele fez essa mudança. Mas a gente traz essa análise para ele de curto, médio e longo prazo. Para ele entender que o dinheiro dele poderia estar valendo mais. Uhum. E aí, para ele ficou mais fácil de tomar essa decisão. É legal que o pessoal que está assistindo a gente para entender, né? A gente usa uma lógica diferente do que acontece no Brasil, porque a gente segue o padrão internacional de planejamento financeiro, né? A gente pegou o conceito, né, do Board FPSB, a gente validou no Brasil junto com a Planejar. Então, todos os nossos clientes recebem um plano de vida, seguindo o padrão internacional, que a lógica é bem diferente, né? Exato. Então, é primeiro desenhar a receita ideal da vida do cliente, para depois ajudar o cliente a escolher o ingrediente ideal. Então, já tem uma grande diferença do comum. E falando do mercado bilionário, né, quando o país ele começa a envelhecer, normalmente ele começa a se preocupar mais com a aposentadoria. E com a lógica do acesso à informação, as pessoas também começaram a se preocupar mais. Pô, também quero ganhar dinheiro, também quero ganhar dinheiro com ações, com criptomoeda, com investimentos que vão fazer eu ganhar dinheiro dormindo. Então, essa lógica, né, da divulgação das informações ajudou muito a nossa profissão. Sim. Muito. Você não tem noção como ajudou. Porque em 2012, quando a gente ligava para o cliente para oferecer planejamento financeiro, era muito difícil para o cliente entender o que era um planejamento financeiro, o que era montar um planejamento estratégico para chegar nos objetivos. Isso era muito difícil. Hoje é muito comum, as pessoas já querem ganhar dinheiro, já querem investir, já querem se planejar. E quando você traz essa lógica que a gente vai entregar para ele, poxa, você vai ganhar um diagnóstico financeiro na primeira reunião, para saber como está a sua saúde financeira atual. Seguindo esse padrão internacional e uma estatística com mais de 8 mil clientes, o cliente ele recebe um diagnóstico financeiro, o que ele está acertando, o que Uhum. ele está errando, tá? E o quanto que ele pode melhorar a vida financeira dele. E o legal é que ele, a primeira reunião ele já não paga nada, ele já ganha isso, né, de Exato. brinde. Uhum. E lógico, se tiver como melhorar o que ele já faz, se tiver como ajudá-lo na vida financeira, é feita uma proposta para ele no final. Sim. Então isso é bem legal deixar o pessoal de casa saber, porque a gente usa uma lógica totalmente diferente do mercado. Quando alguém do mercado liga para o cliente é para vender alguma coisa. É, Quando o pessoal da Futuro liga para o cliente é para dar um diagnóstico financeiro para ele, porque alguém escolheu ele para ganhar esse diagnóstico financeiro. Então é exatamente. totalmente diferente, né? Exatamente. E a partir daí é desenhada uma receita. E aí, quero trazer um complemento, porque quando a gente dá esse diagnóstico, a gente mostra como pode ser a vida do cliente Sim. lá na As frente, né? projeções. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que já como tem muito mais tempo lá a profissão do planejador financeiro, do educador financeiro, essa pesquisa mostra que as pessoas que têm um profissional acompanhando ela durante a vida, ela tem o dobro de patrimônio em relação a quem não tem. Poxa, imagina você saber que se tiver alguém te acompanhando, você vai ter o dobro de resultado do que quem não tem. É igual, vou dar um exemplo da academia, né? Pô, você pode ir lá no YouTube e procurar um videozinho como fazer exercício. Você tem acesso ao conteúdo, Sim. você tem acesso à informação. E a mesma coisa, tem tanta informação, qual exercício eu vou fazer hoje? Sim. Qual exercício é bom para mim? Às vezes, só para complementar esse exemplo, tem 4, 5 máquinas que executam a mesma coisa. E são variações mínimas aqui que vai te trazer resultado para onde tu quer. Exato. Esse E- ajuste que a gente faz. Exato. E ter um profissional acompanhando, não precisa nem perguntar, né? Mas com o auxílio profissional, você vai ter resultados profissionais, Muito mais efetivo, né, muito mais o efetivos. resultado. E de uma forma amadora, não adianta. O resultado vai ser baixo. Resultado amador. Mas aproveitar o comentário que você fez, João, sobre o cliente decidir ter ficado com um ingrediente que talvez não seja o ideal. Eu tive muitos clientes mais velhos, né, ao longo desses últimos 15 anos. E às vezes na reunião, o cara tá com 55, ou o casal, né, com 60. A gente sempre perguntava, poxa, legal que você quer se aposentar. Só que você tem só mais 10 anos de trabalho. Ou só mais 5 anos de trabalho. Por que você não fez nada antes? Sabe o que eles respondem? Hum. Que eu não sabia.
Não tinha não tiveram acesso à oportunidade. Exato. informação Eles também. talvez não sabiam nem que tinham que fazer, né? Ou porque não tinham acesso à informação, porque não tinha ninguém pegando na mão para ajudá-lo, né? Uhum. E esse é um dos papéis do planejador, né, João, no dia a dia, né? É pegar na mão do cliente e ajudar a tomar a decisão. Porque se ele tiver algo ruim, que não seja o perfeito, Ah, ele vai ter alguma coisa Sim. lá na frente. Eu acho que essa informação que você fala, a gente tem muito acesso hoje à informação, mas o nosso papel é traduzir tudo isso para o cliente, né? E cada cliente, falando da analogia que você fez do bolo, cada cliente quer um bolo diferente. Sim, Então, entende? Nosso papel é muito personalizado, por isso sim, sim, traz bons exato. resultados, né? Então, a Karine falou, João, que agora a gente vai explicar um pouquinho o papel da Karine no ecossistema, né? João, fala um pouquinho para a galera de casa, que as pessoas acham, poxa, mercado financeiro, só pode letrinha, é muita informação, tem que fazer 5 anos de faculdade, tem que fazer economia, por onde eu começo, como é que eu entro nessa profissão? Mas a gente desenhou aqui na Futuro a oportunidade para você empreender nesse mercado, que é o mercado, hoje é o mercado que mais cresce, tá? É a terceira profissão mais procurada, a profissão do planejador financeiro. Tá perdendo só para as novidades de IA aí, sim, desenvolvimento, tá? natural. E as pessoas acham que precisa entender muito de matemática, precisa entender muito de números, precisa estudar. Na Futura a gente tem lá a receita previsível do Aaron Ross, né, que é Ah, o que ele implementou no Salesforce. O papel do Hunter, para começar a empreender aos poucos. O papel do Closer, né? E aí depois o franqueado planejador, que é o profissional certificado, que tem todo o conhecimento e todas as ferramentas e o certificado, né? exato. Fala um pouquinho para a galera de casa o papel do Hunter, do Closer e do franqueado planejador, e a gente começa a Começa a jogar passar um pouquinho a bola pra ela, né? para a Karine. Karine, hoje você tá como Hunter, né? Hoje sim, tô Vamos como lá, então Hunter. vai explicar pro pessoal de casa o que que faz o Hunter. O principal papel é, de fato, a prospecção. A gente vai acessar o networking desse nosso parceiro de negócio através de uma ligação. A gente traz para ele todo o modelo, a gente vai trazer todo o treinamento para como ele fazer essa ligação. A gente vai ligar de fato para entender se a gente consegue, através dos objetivos dessa pessoa, alavancar, sendo ela em performance ou em tempo. Então, o que que a gente faz? Treina, prepara e liga e executa. Esse é o papel do Hunter, basicamente, tá? Uhum. A partir do momento que ele fechou a agenda com o cliente, também com o especialista, ele tem que fazer o follow-up, ele tem que fazer o acompanhamento ali e garantir que o cliente apareça na reunião. A partir desse momento, o closer toma a frente, ele toma a responsabilidade da reunião. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a montagem do diagnóstico, ele vai fazer a execução. Então, ele vai analisar todos os dados que foram lhe fornecidos através de uma pré-entrevista. É um formulário muito rico em informação que traz para o cliente uma experiência totalmente personalizada para ele. Então, através desse formulário, a gente vai trazer para conhecimento, a gente vai trazer para ele valor, ele vai entender aonde a gente pode melhorar isso aí. O closer vai ter o papel de analisar, fomentar tudo isso aqui, né, nesse papel, e entregar para o cliente o diagnóstico. Se nós vermos no papel de closer que a gente consegue de fato ajudar esse cliente, sendo ele em qualquer nuance que ele está vivendo, sendo um momento difícil de uma dívida que ele está passando, ou que é a performance de carteira, a gente consegue trazer para ele aqui algum tipo de melhoria. Se ele tiver numa zona de performance que está tudo bem, parabéns, cliente. E aí a gente segue pro próximo, tá tudo bem. O papel do franqueador, do franqueado, ele vem um pouquinho depois do fechamento. E Uhum. é onde ele vai fazer a entrega do projeto do financeiro desse cliente. Então, a gente já passou ali pelo módulo que ele fez a ligação, o agendamento do Hunter, cuidou até aqui. O closer fez todo o papel de entendimento e fechamento ali do processo do comercial mesmo. E a gente vai fazer a entrega do projeto desse cliente. E aí o franqueado, que ele tem ali um tempo mais de estudo, ele tem um pouquinho mais de tempo de casa, de certificações, e aí a gente faz a entrega. E aí a gente aplica a metodologia dos 8 passos com esse cliente. A gente vai fazendo as reuniões de acompanhamento. Boa. Quer ver? Trazer para a Karine aqui a ponte, né? Imagina que você fez aquela faculdade, entrou naquela profissão porque seus pais mandaram, né? Ou porque estava na moda no momento. E aí você viu que não é aquilo que você quer fazer para a vida.
sabe? Não é aquilo que te dá uma paixão, não é aquilo que te dá um prazer, ou não é aquilo que vai talvez te dar muito tempo, né? Aí você decide, poxa, quero mudar de profissão, quero fazer outra coisa. Quais são as vias normais, né? Vou procurar uma área legal, vou procurar uma certificação, uma faculdade, uma pós, vou me matricular, vou investir lá 100, 200 mil reais, 4, 5 anos. Depois de muitas horas, muitos dias de investimento, ganhei o certificado, vou para o mercado trabalhar, né? Tem um porém aí também, Alex. Quando ele decide fazer essa transição, tem uma ruptura financeira. Porque ele vem ali ganhando X, Exatamente. ele tem que ruir para ganhar menos para ele começar uma alavancagem nesse outro. Exato. Pô, tô ganhando bem na profissão que eu tô Uhum, agora, mas não gosto. certo. Quero trocar de área. Aí, Aí ele precisa do nosso planejamento. Estou estudando, me formei. Vou começar. Estagiário com a renda, né? cai a renda. Com a Não renda. tem jeito. E aí a pergunta, João, é o seguinte: qual é a vantagem da pessoa poder entrar nesse mercado sem ter que fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Porque eu vejo a maior dificuldade das pessoas é, poxa, eu vou abrir um negócio, eu vou ter que fazer tudo nesse negócio. Aí, vou ter que prospectar, vou ter que vender, vou ter que entregar, vou ter que cobrar escanteio, cabecear. Qual é a vantagem de ter bem segregado, né, para quem está começando a empreender com a Futuro, ter essas etapas, né? Hunter, depois o Closer, depois se certificar por entre a entrega completa. Eu acho que você traz excelência em cada uma das etapas, Alex. Esse é o principal ponto aqui, eu acho. Aqui na Futuro a gente preza para que os nossos parceiros de negócio eles façam uma transição de carreira segura, pensada, para que a gente não tenha esse momento de ruptura financeira. Quando a gente traz pessoas para cuidar de cada etapa do processo, primeiro que a gente consegue focar direito no que a gente de fato está fazendo. Se a gente faz o papel de Hunter, a gente vai fazer com excelência. Se a gente está no módulo do Closer, mesma coisa, a gente se certifica e faz ali com excelência. A gente tem módulos travados de tempo de estudo, treinamentos práticos, treinamento teórico. Então, a gente chega à perfeição em cada um desses módulos, tá? Além do fato que a Futuro ela traz todo um ecossistema para cuidar de etapas que estão fora um pouco desse flow aqui de venda, tá? A gente tem pessoas no back-office, então a gente tem pessoas para montagem de contrato, pessoas para envio de link de pagamento, o cliente está inadimplente, de cobrança. Então você tem que se preocupar com a sua atividade. Essa é uma estrutura que a Futuro nos propõe, que é bem legal, cara. Isso traz segurança para quem está fazendo essa transição. Legal. João, vou falar de relacionamento, tá? Porque o relacionamento, né, ter ali um bom relacionamento com o seu network, ter uma boa influência no seu network, tá? É o ponto de entrada mais poderoso para quem quer começar com. Primeira porta de entrada ao mercado, a gente vai atingir o networking direto. E quem melhor de você iniciar esse processo com pessoas que confiam de fato em você? A gente tem ali, se a gente tem uma autoridade legal, se a gente passa confiança, a gente é uma pessoa que tem uma confiabilidade alta no nosso networking, não tem por que eles não ouvirem o que a gente tem a oferecer. Sim, Uma analogia que eu sempre faço com o meu time é o seguinte: se você abrisse um bar, você convidaria os seus amigos para ir conhecer, para tomar uma cerveja com você lá? Pô, claro. E por que você não pode trazer para eles algo que pode mudar a vida deles positivamente? Por que esse receio de eu tô tentando vender algo para ele? Talvez ele nem precise do nosso serviço e tá tudo bem. Mas a só ganha dinheiro. oportunidade dele ouvir o que a gente faz e entender o que a gente faz, isso para ele com certeza é muito valioso. Eu gosto de alinhar com todo mundo que entra na reunião comigo. Eu espero que essa reunião, que você saia dela diferente do que tu entrou. Hum, Independente se que a gente firme uma parceria ou não. Mas que essa reunião tenha valia para ti. hum. E 100% do feedback é, cara, você me trouxe uma visão que eu não tinha. Isso para mim, pô, é um impacto muito legal que a gente consegue. Vale complementar, João, que tem várias profissões, né, que o profissional liberal, seja o Hum, advogado, dentista, o psicólogo, né, o personal, o nutricionista, ele vai começar a profissão dele normalmente com uhum. com um ciclo de amizade, né? Pô, me ajuda aqui, eu te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, deixa eu te ajudar. E se ele fizer um bom trabalho, naturalmente o que acontece? Indicações, Indicações. né? E a Karime é um exemplo que ela tem um bom relacionamento, já tem de, né, clientes de
no ramo imobiliário de luxo, tem uma boa influência, né? E está começando aí a parceria com a Futuro, com o preposto de um franqueado, na atuação de Hunter, né? Karine, eu quero que você fale um pouquinho, né, para a galera que está ouvindo a gente, que pensa em abrir um negócio, pensa em entrar numa profissão do momento, né? Pensa em empreender no mercado de educação financeira. Como está a sua experiência? Como está sendo para você? E qual a vantagem de você poder começar primeiro com uma função, aprender ela muito bem, depois para outra função, e assim ir evoluindo, até se tornar um Efetivamente. profissional completo, né? Eu acho assim, primeiro que me chamou muito a atenção a Futuro, o quanto tudo é integrado e essa assertividade na entrega, quanto isso traz benefícios para os clientes, né? Eu amo o relacionamento e a conexão que eu tenho com os meus clientes. Eu acho isso imprescindível para quem faz o que eu faço, e eu faço com muito carinho, e acho que eu exerço isso muito bem, porque eu tenho clientes, que gostam do meu trabalho, que confiam em mim. Conquistar a confiança desses clientes dentro da área que eu atuo não é fácil. Então, só que a partir do momento que você constrói essa confiança, aí tudo muda, né? E eu pude enxergar no Futuro uma oportunidade de auxiliar ainda mais esses clientes. Eu falei, poxa, porque se eu faço essa venda de um imóvel que a pessoa, poxa, ela tá ali colocando um valor significativo, né? Eu faço trabalho com aquisições significativas. Por que não auxiliá-la de ponta a ponta? Por que não entender o cenário dela atual e como eu posso. É, é, é um relacionamento mesmo, né? Fazer com que ela tome a melhor decisão. Eu pude entender que no cenário aqui de vocês a gente consegue auxiliar todos os tipos de pessoas, com qualquer objetivo. E isso eu acho fantástico. Eu acho a Futuro, inclusive, eu tô falando o porquê que eu entrei também. Eu acho que o que a gente faz é totalmente disruptivo, totalmente fora do mercado tradicional. Isso me chamou muita atenção. E quando eu entro em contato ou com clientes que eu trabalho da área imobiliária, que é inicialmente, né, o meu foco, ou com amigos mesmo, eu vejo ali a possibilidade de melhorar a vida da pessoa. Na área imobiliária eu já fazia isso. E hoje eu só somei as duas frentes e tem sido maravilhoso, como Hunter, trazer os meus clientes, que eu tenho muito carinho, para proporcionar para eles essa mudança de vida mesmo, maravilhosa. Legal, legal. Como foi a virada de chave para você? A Você já vida. tinha um bom relacionamento, já atuava com o ramo imobiliário, aí do nada, né? Tô te oferecendo algo muito mais completo, né? Sim, Tô te oferecendo um diagnóstico onde você vai ter um plano de vida de primeiro mundo, exato, é um plano de vida. validado pela Planejar, que é o único órgão que certifica o CFP no Brasil. Como foi para você essa virada de chave de poder ter algo mais completo do que só o imóvel? Eu percebi que mesmo pessoas que têm um patrimônio gigantesco, muitas vezes, devido até ao cenário atual, o cenário que muda o tempo todo, na verdade, do Brasil, elas precisavam ter um pouco mais de segurança. Um exemplo agora, por exemplo, um cliente meu que acabou de vender o seu apartamento e ele não sabe simplesmente o que fazer com aquilo. Ele quer gerar uma liquidez, ele quer entender o que eu faço, Karime, daqui para frente. O que que você acha que eu devo investir? Então, e muitos clientes também vêm para mim, né, para fazer a compra do imóvel hoje, e eu falo sobre o que eu faço aqui na Futuro, que é algo novo, mas está sendo maravilhoso, para que ele entenda que a decisão dele pode ser tomada com muito mais cautela, né, e com um real planejamento mesmo, e da mão mesmo que você falou, eu falei assim: não, vamos realizar o seu objetivo, tudo bem. Mas vamos entender como você realiza esse objetivo sem você se descapitalizar, de uma maneira segura, que você se sinta tranquilo fazendo isso e que ainda gere ainda mais renda para você, percebe? Então eu só vejo coisas boas e eu faço isso com muito carinho. Que legal, que legal. Estou bem contente, né, com o desempenho da Karime, já teve Eu tô bem contente ainda. ela também, né, teve o convite aí para ajudar a gente aqui na live de hoje. Aí me chamaram pra live, eu já tô aqui.
pessoal de casa aí está acompanhando Maior a gente, honra. está relembrando, a gente está na Semana Nacional de Educação Financeira, tá? É uma semana, é o 13º ano, eu Uhum, acompanhei quase todos desde o meu uhum. começo. É uma semana muito importante para o mercado, né? A influência que a gente tem de levar a educação financeira para dentro da casa das pessoas, né? Isso. Se você quiser destruir um país, você não dá educação financeira e solta empréstimo doidado. Você destrói um país. A Isso é receita do tão, caos, né? É a e é receita do tão caos. significativo que a gente faz, né? Então, a força dessa nossa live, do Uhum. nosso trabalho, da nossa profissão, não só nossa, mas de todo mundo que está nessa missão de levar a educação financeira dentro da casa das pessoas, é evitar a destruição de um país, Sim, é evitar a destruição de famílias, né? sim, Então, nossa, tem uma missão muito, muito forte, né? Essa sim. profissão do planejador Sim. financeiro, do educador financeiro, que é muito importante. Então, você que está aqui acompanhando, aproveite bastante, faça muitas anotações, interaja com a gente lá, pode seguir a Sim, galera aí, pegar as dicas, fazer perguntas. A gente está aqui para te ajudar. E o legal é que parece que vão dar até um diagnóstico para a gente vai seguir na tudo aí depois, tá? Então, olha só. acompanha. Me cobre, pode me cobrar. Karen, eu tenho mais uma pergunta aqui. Para quem tem um bom relacionamento, tipo Uhum. igual você, e tem vontade, mas acha que não está qualificado para começar, que é difícil começar, que é difícil fazer outra coisa, o que você falaria para essa pessoa? Bom, vamos partir da premissa de que eu era da área artística, né, para começar. E aí eu entrei para a área imobiliária e eu entrei para a área de planejamento financeiro. Então, eu estava, tanto que eu falei, tá meio nervosa antes de começar aqui, porque eu tô acostumada a estar no palco, mas não falar, né? E hoje eu faço disso o palco da minha vida, inclusive, né? E até me perdi no que você perguntou. Ah, tá. Para quem tem um bom Pra quem, relacionamento, exato. tem vontade, né? Mas tem, será que é para mim? Tá, Será que, tá. será que eu É vou que é conseguir? tão Será que é fácil amplo tudo. começar? Sim, entendi. Eu falo que é muito amplo porque isso aqui é para quem gosta, quem sabe se conectar com pessoas. Ah, Karine, mas tem a parte técnica. Sim, toda a estrutura de metodologia, muito bem feita, inclusive, e técnica, a futuro passa para a pessoa quando ela vem até a gente. Então, independente, eu acho que o que é preciso é uma visão consistente, uma visão comercial, ou seja, saber se conectar com pessoas e ter vontade, que é uma das maiores forças para mim, para qualquer coisa, é a vontade. Então, eu acho que é basicamente isso. E a gente até conversou uma vez, quando nós nos conhecemos aqui na Futuro, na reunião, e eu falei, empatia não vem de prateleira, né? E isso, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho e que eu acho que é muito vantajoso. Se a pessoa tem empatia, se ela quer impactar a vida de uma pessoa positivamente, ela tem vontade, ela não precisa ser do mercado. Ela pode vir, obviamente, aí vai ter os treinamentos, ela vai entender, vai estudar e com consistência e vontade ela consegue entrar nesse mercado. Não precisa de muito, não precisa saber que a Selic está 14,5, não precisa saber que a financiamento, juros. Não, isso vai aprendendo com o tempo. Aí o Selic Eu vou 4,5, fazer um 14,5. comentário aqui da minha experiência e vou voltar a pergunta para a Karina. Quero que Sim. ela fale. Quando eu entrei no mercado, né, em 2012, eu não tinha um bom relacionamento, bom network, não tinha experiência comercial nenhuma, tinha pouca experiência com finanças, quase nenhuma experiência com liderança, tá? E quando eu comecei, tinham pessoas com 2 pós-graduações, economistas, com um bom network, com muito mais chances, Know-how. muito mais pronto para dar certo, né? E eu vi durante a minha carreira que algumas pessoas estão com tudo para dar certo, mas acabam não dando certo. E aqueles outros que talvez não tinham nada para dar certo e acabavam dando certo, que foi o meu caso. Tá certo, né? E aí eu postei um vídeo ontem, tô até interagindo e falar uma frase muito legal do Henry Ford, que eu quero que você fale aqui pra galera. Poxa, ter relacionamentos, né, um bom network, ter vontade, é o suficiente para coisa dar certo? Ou você acha que tem algo a mais ali que o Henry Ford falava que precisa? Eu acho que eu gosto dessa frase do Henry Ford,
que ele fala que não existe fracasso, existe a desistência, é basicamente isso a frase, né? Ou você não fracassa, você desiste. É isso. É, E eu gosto muito dessa frase porque ela impacta, porque você percebe que eu quero chegar até lá, mas se você falar eu vou chegar até lá, não é eu quero, eu vou. Agora, se você parar no meio do caminho, é porque você não queria mesmo. Entende? Eu acho que é isso. Acho que quer, consegue. E existe uma oportunidade bilionária porque a gente está falando de um país com 80% de pessoas endividadas, 200 milhões de pessoas. A gente até conversou disso, né? E Exato. quantos planejadores financeiros no Brasil? Por volta de 12 mil? 10 a 12 mil. É uma grande oportunidade entrar nesse mercado. é, pela Planejar hoje são quase 11 mil CFP certificados. Porém, 80% está dentro de um bancão ou de uma grande corretora, fazendo o que o bancão e que a corretora manda, Exatamente. Que e estão não o melhor sugando para o todo o dinheiro cliente. deles. Existem vários Os bobeiros, né? educadores financeiros que têm ONGs, né? Que a gente é bem próximo, né? A ABFIM, tem a APOF, a gente tem amigo com os presidentes dessas ONGs que ajudam o profissional, o educador a cuidar do cliente, né? Acaba não sendo um planejamento completo, mas é uma parte importante que é a educação financeira comportamental. Então, fora outros profissionais que a gente formou ao longo dos anos com planejamento financeiro. Mas falando de oportunidade de bilionária, que foi o que você tocou agora, não tem quase ninguém ainda para 200 milhões de habitantes. Hum. A gente pegar que tem 5 empresas, né? A gente está nas top 3 empresas hoje, tem quase ninguém. Em 2012 eu lembro que era uma profissão do futuro. Não, vai vir Copa do Mundo, vai vir Olimpíada. As pessoas vão se preocupar mais com o planejamento financeiro. Era uma profissão do futuro. Hoje é uma profissão do presente. Tem engenheiro sobrando por aí, tem economista sobrando por aí, tem advogado sobrando por aí, tem tanto se formando todos os anos que acaba sobrando para virar motorista de aplicativo. Exato. Então é um oceano vermelho que tem muita concorrência. Então, planejador financeiro, educador financeiro tem pouquíssimo ainda. Hum. E tem milhões de pessoas precisando. Você falou, 80% está endividado. Tem quase R$ 1 trilhão em poupança, perdendo para a inflação, deixando de render. Então tem muita oportunidade, né? Então, se for para empreender, para entrar em alguma área, essa é uma área muito promissora. Muito promissora. Muito promissora. Muito promissora. E aí, Karine, a última pergunta aqui para você, para a gente avançar, tá? Qual é a vantagem que você enxerga de não ter que fazer tudo desde o começo? Caçar, vender, entregar, ter que aprender tudo. Não, isso é uma grande vantagem, né? Na questão de gestão de tempo, a gente consegue colocar esse tempo totalmente voltado para o relacionamento com o cliente, né? Dentro do Hunter, eu estou dizendo. Então, eu acho que é bom fragmentar o que cada pessoa faz para que ela tenha total, de forma genuína, total foco naquilo. Então, se você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você não faz nada bem feito. Então, acho que basicamente isso, né? Dividindo muito bem os papéis, a gente constrói um negócio aí maravilhoso, que é o que a Futuro é hoje. Olha que Pago legal. muito pau, né? Mas é do meu coração. Pessoal, olha que legal. A Karime tem a profissão dela, tem a atuação dela, e ela enxergou na Futura uma possibilidade, tipo, de começar um novo negócio, começar uma nova profissão, que é complementar com o que ela já faz, Exato. né? Então, ao invés de ela largar tudo o que ela já faz para começar do zero, ela está começando a abrir a empresa de planejamento dela, que é uma franquia da Futuro, aos poucos. Poxa, imagina com algumas horas semanais você ganhar 50% a mais ou o dobro do que você ganha hoje. Seria bom para você? Com certeza, né? Sem falar ajudando o cliente, né? E aí, Karine, qual a vantagem que você vê, tá, de começar algo com alguns horários livres
mas com todo o suporte, né? Que você não faz nada sozinho, assim tá pronto. É, Capacitação, mentor, franqueado, treinador, tudo. Como você enxerga essa vantagem? tem nem o que dizer, só tem vantagens, como você falou. Eu passei por estou passando também por alguns treinamentos. Eu tenho aprendido muito com o Cauê, inclusive, meu líder. Quem me trouxe foi o Rafael Imperador, né, que tem a franquia aqui. São pessoas que eu me inspiro, pessoas de alto nível e que eu aprendo muito. Então, quem está aqui tem todo o suporte, né? Porque a empresa é toda integrada para atendimento ao cliente de várias frentes diferentes. E quem está trabalhando aqui essas soluções, esse amparo mesmo, né? Eu tenho um líder, eu tenho os workshops, os treinamentos, eu cada vez mais você tendo esse foco e consistência, eh, você vai criando mais ferramentas, né, para atender os clientes. E eu acho isso o mais vantajoso, você se sentir segura com todo o suporte, né, as pessoas incríveis, o João também me deu várias dicas incríveis quando eu cheguei aqui. Eu acho que é isso. Respondi a pergunta? Respondeu, com certeza respondeu. Acho que até para reforçar e ficar claro, eu já tive muitos líderes, né, na indústria, principalmente, Hum, no meu começo, e acho que talvez também você deve ter passado por isso. Eu já tive líderes que estavam lá na posição de líder, ninguém sabe como é que ele chegou lá, tem uns que né? você fala, como Ninguém assim? sabe como é que ele chegou lá. E às vezes mandava fazer algumas coisas que, tipo assim, gente, não faz sentido. É mais fácil fazer assado do que o jeito que você quer. Vamos fazer assado, assim é melhor. Não, eu quero assim. Então, Não existe mais. ter Tem um. uma autonomia, né? É Não só ter diferente. autonomia, né? Às vezes é ter alguém, um líder que não tem experiência do negócio, vai existir esses conflitos. Hum, Porque com ele não sabe como é que funciona na prática, Exatamente. né? certeza. Não vai por aqui que é mais fácil. Mas você nunca passou por lá para saber que é mais Passou por fácil. aqui? É verdade. E aqui, né, para complementar sua fala, por que que você está vendo isso? Porque todos os franqueados, todos os mentores, treinadores, eles passaram por aquele caminho para ensinar. E essa eu vejo que você vai sentir muito isso, é a maior vantagem que quem chegar aqui na Futuro vai ter. Ele vai ter um franqueado, um mentor que sabe do que está falando, Que que já ele já esteve ali, passou por né? aquilo. E lógico, vai trazer muita performance, muita vantagem. Uhum. Pessoal, a gente está quase chegando na reta final aqui, tá? Mas para complementar e ir para a nossa reta final, a gente falou bastante que tem muita educação financeira disponível, tem vários gurus, é difícil até saber qual que eu vou escolher, né? E tanta informação, fala, meu Deus, e agora? Então é muito difícil a pessoa saber escolher sozinha. Eu acho que o profissional, que eu prezo bastante isso, e ensino muito isso, não é o profissional que domina todo o conhecimento que vai fazer a grande diferença. Eu trabalhei com muita gente que tinha muita experiência, tinha muito conhecimento, dominava muito, mas ele não conseguia passar isso para o cliente. Ele não conseguia transparecer isso de uma forma simples para o cliente entender e agir, que a paralisia de análise acaba trazendo. Então, ter, ter muito conhecimento ajuda? Muito. Uhum. Mas se ele não souber passar esse conteúdo, ou deixar claro para o cliente, de uma forma didática, o caminho que o cliente tem que seguir, talvez o cliente não vai seguir. Isso acaba se transformando numa obesidade mental, cara. Exato, Absorve, e ele não consegue transparecer isso, ele não consegue transpassar isso para alguém. exato. E aí, João, uma das nossas preocupações aqui no futuro, né? Como é que eu posso pegar algo muito complexo, que é um plano de vida, com um monte de sopa de letrinhas, e fazer ele que seja de uma forma simples, prático e fácil e didático para o cliente conseguir entender e decidir. Isso foi a nossa preocupação desde o começo. E aí, tu que está mais próximo, que tem um pouco mais de experiência, João, como que você vê a reação do cliente vendo que são 8 passos para a liberdade financeira,
né? Vendo que ele tem um aplicativo que ele pode acompanhar o plano de vida dele. Divide com a gente um pouco dessa experiência que o cliente recebe de uma forma didática, né? Uhum. O plano de vida dele. Como você percebe essa reação, essa parte do cliente? A primeira sensação de quando ele entra na reunião com a gente é aquele tabu de falar de finanças, né? As pessoas ficam meio entravadas, assim, para conseguir falar. Então a gente tenta se conectar bem com a pessoa. A gente tá ali para conversar. A gente vai entender junto o que a gente está fazendo. E a gente fragmenta o processo. Quando a gente entrega para ele um pedacinho de cada vez, não parece um monstro de 7 cabeças. Quando ele mostra para ele que é fácil, vamos fazer um por vez. Vamos entregar aqui para ti de uma maneira tranquila, de uma maneira didática. No seu celular tu vai abrir, você tem acompanhado como está seu processo. Quando ele entende que o processo ele não é aquilo tudo que ele tem que fazer de uma vez, a gente quebra o processo em várias reuniões, vários microprocessos mesmo. Isso para ele fica muito mais fácil o entendimento. Acho que é aí que tá o diferencial. Né? Fala, agora a palavra do momento é a gamificação, né? É a gamificação. O cliente, eu atendi muitos clientes, e o cliente fala, Alex, eu não sei o que é, mas tá faltando o passo 3 da minha vida financeira, vamos resolver? O cliente você manda mensagem, meu, preciso resolver o passo 3, não lembro o que é direito, mas preciso resolver o que tá faltando, né? Que fica uma flag, né? E se tá vermelho, ele fica, meu Deus. Fica faltando. E uma coisa que a gente fala também para o cliente, que é muito importante, é o seguinte: os 8 passos eles foram construídos seguindo essa Sim, metodologia e a nossa experiência de 15 anos de mercado. isso vale Foram muito. mais de 40 mil famílias nesses últimos 15 anos impactadas. Então, tem muito dado estatístico, tem muita experiência. A gente criou uma didática, uma gamificação simples para o cliente entender o que ele vai fazer, os passos que ele tem que dar e entendendo o que está fazendo, que é o mais importante. Exato. Eu falo para o cliente o seguinte: se o cliente ele conquistar os 8 passos para a liberdade financeira, ele vai ganhar dinheiro dormindo no dia e a vida dele vai dar certo, mesmo se alguma coisa der errado. Perfeito. Porém, se faltar um passo, a chance de dar errado é muito grande. Sim. E no nosso diagnóstico, né, a gente tem lá as 4 fases da saúde financeira. Vou te falar só o que a maioria dos clientes chegam aqui e tem. Se o cliente tiver de 0 a 2 passos da vida financeira, ele está na zona de colapso. Exatamente. Imagina que você vai no médico, você faz um exame lá, você tem um diagnóstico, fala, ó, você tem um câncer aí que talvez Uhum. vai te levar à falência, né? É o que a gente consegue identificar na vida financeira do cliente através do nosso diagnóstico. A sua saúde financeira, ela está com um problema sério aqui. E se você não fizer nada urgente, perigoso todos os sonhos ir por água abaixo. Então, esse nosso diagnóstico, essa nossa didática, ela deixa muito simples para o cliente entender, elevar o nível de consciência dele e tomar uma ação, né? Sim. Porque o profissional que vai fazer diferença daqui para frente não é só aquele que sabe tudo, mas é aquele que consegue ajudar o cliente a chegar nos objetivos dele. Exatamente. Alex, o serviço que a gente oferece, através da reunião que a gente dá para o nosso cliente, através do diagnóstico, pouquíssimo a gente precisa fazer para que ele entenda. A gente mostra para ele onde está esse câncer financeiro que ele tem. Então, a hora que a gente apresenta para ele onde está o gargalo, onde tá, a gente fala onde está o vazamento das finanças dele, fica muito mais fácil da gente trazer para ele o que ele precisa fazer. Isso fica didático. É bem didático o processo, é muito legal. Tanto para o cliente quanto para o profissional, né? Exatamente. Karine, que está agora na posição de hunter, ela já vai enxergar isso muito mais fácil, ela já vai saber se comunicar muito mais fácil para trazer um cliente para a reunião, né? Então, poxa, vamos marcar uma reunião Uhum. que eu vou te dar um diagnóstico financeiro. Você vai saber o que está acertando, o que você está errando, as oportunidades de melhoria, e junto comigo vai ter um profissional especializado que vai te mostrar o que é que você tem que fazer para chegar nos seus objetivos de vida da melhor forma possível. Exato. Acho que isso é muito top. Todo mundo vai querer isso. Fala, Todo poxa, mundo eu quer. vou saber como é a melhor forma de chegar no que eu quero? Eu quero. Onde que eu assino? Onde é que eu assino, Exato. né? Segue lá, futuro, que vocês vão saber um pouco mais sobre É. isso, né? Que é muito importante. Pessoal, estamos chegando nas considerações finais, tá? Então falamos bastante de várias coisas.
aqui, né, de várias informações. Então, para quem está acompanhando desde o começo, anotou tudo aí, já é um ganho. Essa hora já Passou muda voando, né? muito, né? Às vezes o cliente não está no momento de contratar o planejamento financeiro, porque está endividado, não tem condições, mas só essa reunião de diagnóstico já muda Uhum. a mentalidade, muda comportamento, e depois de 6 meses, um ano, a pessoa volta e contrata o planejamento financeiro. Já traz vários insights, né? Poxa, agora eu quero fazer com a ajuda profissional. Exato. Considerações finais, João. O que você tem para dizer aí, complementar a nossa fala, Vamos lá, encerrar vamos lá. nossa, Eu creio nossa live? que hoje a gente está com muitas pessoas que são técnicas, isso é muito vazio, né? Existem muitos termos difíceis, e as pessoas falam inglês, que é para dificultar o entendimento, para parecer um pouco mais inteligente, para parecer até um pouco mais importante Life o que ele está planner. fazendo. Life Planner. É um ótimo Life exemplo. plan. E aí, isso traz para a gente que o nosso trabalho é simples. A gente traz o entendimento de uma maneira muito simplificada para o nosso cliente. Isso faz com que todo o processo se fique mais fácil. Então, ele entendendo, enxergando onde estão as principais causadores dos problemas dele, é muito mais fácil da gente resolver. Antes da gente entrar na live, eu estava numa reunião com um cliente e a gente fez o diagnóstico dele. Ele falou assim, João, você fez em 1 hora de diagnóstico que eu demorei 33 anos para entender. O poder do método é muito, muito incrível, Alex. É. A oportunidade está aí. Tá batendo na porta. Eu falei para você uma vez que a Futura era o trem da minha vida e eu não ia deixar ele passar. Eu ia pular dentro, nem que fosse amarrado. Pode ser a oportunidade de vocês também. Legal, legal, Nossa, obrigado. depois dessa fala aí, eu não fiz nada. Karine, e você, Karine, considerações finais Maravilhoso. aí dos nossos convidados. Considerações finais. Eu queria mesmo agradecer também por essa oportunidade, vocês todos, e dizer para as pessoas que ainda não buscou entender um pouco sobre o que é um planejamento financeiro. Eu acho importantíssimo validar isso. Vou contar aqui o que me ocorreu, como eu conheci o planejamento financeiro. Eu me lembro, eu chorava literalmente com o Rafael Imperador, quando ele foi fazer meu planejamento alguns anos atrás. E eu, pelo amor de Deus, é impressionante. Ele me auxiliou, montou para mim lá a estratégia. Parece que emocionalmente saiu um peso das minhas costas. Eu falei, não, fiquei mais leve. Falei, pode ter uma pessoa ali me auxiliando que é muito diferente do que fazem tradicionalmente hoje, né? Então, o nosso trabalho é maravilhoso. Eu estou feliz de fazer parte disso, que um dia eu precisei e hoje estar aqui proporcionando isso para as pessoas, para os meus clientes, tem sido maravilhoso. Que bom, que bom, É que bom. isso. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa live na Semana Nacional de Educação Financeira. A Futuro Corp, eu, Alex, com o João, a Karime, os convidados, trouxemos aqui um conteúdo valiosíssimo sobre mercado financeiro, educação financeira, os gurus do mercado financeiro, metodologia, poder empreender num segmento que é o segmento dos que mais cresce, poder empreender nesse segmento. E eu quero encerrar com uma pequena mensagem para você que atua nesse mercado. Às vezes você atua nesse mercado dentro de uma empresa, às vezes sozinho, às vezes independente, tá? Eu quero te falar que se você atua em alguma empresa, você está construindo o seu castelo no terreno alugado. O que eu quero dizer com isso? Foi o que aconteceu comigo, tá? Fiquei quase 10 anos numa empresa, construí a empresa quase do zero, e quando saí de lá, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Isso pode acontecer com você na empresa que você está hoje. Está lá trabalhando, ralando, se dedicando, e talvez essa carteira de clientes, essa renda não seja sua, porque você está num terreno alugado. Aqui na Futuro, como franqueado, você é dono da franquia. Essa franquia é sua, a carteira de clientes é sua, o negócio é seu, seguindo, lógico, a marca, a metodologia da nossa franqueadora. Eu gosto de falar que a nossa franqueadora vai fazer tudo pelo franqueado, menos a parte dele. Tá? Se você gostou do conteúdo com a gente, acompanhe mais a Futuro, nossos canais. Acompanhe também essa semana, que é muito importante, com várias lives, vários conteúdos. Vai ter mais uma bem legal aí do nosso sócio do Igor, com o convidado João. Acompanhe, anote e siga a gente nas redes sociais. Um abraço, até a próxima. O seu futuro ele começa hoje.
Ele começa aqui. Obrigada, gente.